Ei, você aí, você está procurando uma aula completa sobre Planck, sobre a equação de Planck? Está buscando entender como que funciona ali a quantização da energia? Bom, acho que dá para perceber que eu estou falando sobre exatamente esse assunto nessa videoaula, no qual eu vou explicar de forma completa e de uma maneira que você consegue aprender facilmente, ok? Então, bora pro vídeo e vamos aprender! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você aí de casa que está me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, pessoal, a gente está dando continuidade nessa playlist maravilhosa aqui, que é a playlist de modelos atômicos. Nesse caso, não é um modelo atômico em questão, mas é um conteúdo que foi muito importante ali para que os próximos modelos atômicos conseguissem ser criados, perfeito? Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente já está entrando ali na parte da quântica. Você vai conseguir perceber, entender um pouco melhor daqui a algumas videoaulas como que funciona esse mundo da quântica. E, sinceramente, essa parte é maravilhosa. Quando a gente fala aqui de Planck, pessoal, essa aula ela vai ser riquíssima em conteúdo. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, bora lá? Vamos lá, pessoal, ó. Aqui quando a gente fala de Max Planck, eu vou trazer um pouquinho aqui de teoria e depois eu vou mostrar para você aqui também como que acontece a fórmula dele, a parte matemática. Mas antes de começar essa videoaula, eu gostaria de dar um recado para você. Bom, eu tenho certeza que você sabe que para mandar muito bem na prova que você está se preparando ou nos vestibulares, não é necessário apenas a teoria. Nada adianta de que você tenha uma teoria extremamente completa se você não treina. Concorda comigo? Então você tem que treinar de fato ali resolvendo exercícios. E eu consigo te ajudar dessa forma. Sabe como? Bom, eu separei 10 exercícios para você sobre esse assunto aqui de Max Planck. São 10 exercícios de vestibular. Ou seja, pessoal, já fiz um trabalhão para você, vai. Já separei aí 10 exercícios de vestibular para você e além disso, eu já corrigi um por um desses exercícios em uma resolução comentada em vídeo. Como que você faz para acessar esses 10 exercícios? Aqui na descrição eu estou deixando 2 links para você. Nesses 2 links, um link vai te levar para um formulário com 5 questões e outro link com outras 5 questões. Basta você preencher o formulário ali que você já consegue resolver as questões. Resolvendo as questões, você vai enviar e logo após que você envia, você já tem um feedback, um retorno para saber se você acertou ou errou cada uma das questões. Após isso, eu tenho certeza que às vezes você precisa de uma correção comentada em vídeo para determinados exercícios. Imagina que você errou um exercício ou até mesmo que acertou no chute. Seria interessante entender como que ele é resolvido. Concorda comigo? E é por isso que tem a resolução comentada em vídeo. Depois que você envia o seu formulário, lá no final do formulário, você vai ter acesso ali às correções comentadas em vídeo, gravadas, todas elas por mim. Então faz isso, pessoal. Clica nos links depois dessa videoaula, treina com os exercícios e depois, se precisar, assiste a resolução comentada em vídeo de cada um dos exercícios que você precisar, que eu tenho certeza que vai te ajudar, ok? Então, bora continuar aí e bora iniciar essa aula. Bom, pessoal, então aqui nessa parte, começando a falar aqui de Max Planck, você pode perceber que aconteceu lá em 1900. Estou colocando as datas desde o primeiro modelo atômico dessa playlist para que você tenha noção temporal de como que está acontecendo, quais são as épocas que cada uma das informações que eu estou trazendo para vocês estão acontecendo. Então vamos lá. Olha só, aqui em Max Planck, lá em 1900, o que acontece, pessoal? O Max Planck ele começou a trabalhar ali com sólidos aquecidos. Então olha só, quando ele colocou aqui os sólidos aquecidos, ele conseguiu notar o quê? Que eles emitem uma radiação. Muito bom. Só que além disso, ele percebeu também que a cor, a faixa do comprimento de onda dessas radiações dependem da temperatura. Vamos traduzir? Olha só, estou colocando essa imagem aqui para você nessa lousa. Me diga o seguinte, qual parte dessa imagem é a parte mais quente? Qual que é a região que está com a maior temperatura? Você sabe me dizer apenas olhando para a cor dessa imagem? Bom, pode parecer um pouco estranho, né? Porque, Bruno, como que eu vou conseguir olhar para uma imagem e através da cor eu já consigo dizer qual que é a maior temperatura? Muito bom, pessoal. É isso que Max Planck estudou, que a gente está trabalhando aqui, ok? Quando a gente analisa ali, a gente pode perceber nessa imagem que através da coloração a gente já consegue identificar qual que é a região mais quente.
Mas qual será? Vamos lá. Olha só, tá vendo aqui nessa parte que eu trouxe um exemplo para você? Olha, perceba que aqui um objeto incandescente vermelho é mais frio que um amarelo ou um branco. Ou seja, isso quer dizer, pessoal, que um objeto incandescente, quando ele está atingindo ali uma cor amarela ou branca, quer dizer que ele está mais quente que um objeto na cor vermelha. Ou seja, na imagem que eu trouxe para você, a região do branco é a região mais quente. A região do vermelho é a região mais fria ali daquela imagem. Só que depois que a gente passou do vermelho para o amarelo e se aproximou ali do branco, conforme foi fazendo esse movimento aqui das cores, foi tendo ali no caso uma maior temperatura. Perfeito? Olha que legal, pessoal. Você já está conseguindo analisar a temperatura ali da imagem só pelas cores de forma racional. Você já consegue olhar para aquela imagem e saber me dizer qual região está mais quente que a outra. Ou seja, aproximando ali do branco, está ficando mais quente, ok? Sabendo disso, pessoal, trabalhando a respeito disso, a gente disse que o Planck ele estudou muito a parte da radiação do corpo negro. Mas o que seria o corpo negro? Vamos lá. Olha só, a parte do corpo negro aqui fala o seguinte, que um corpo negro é um objeto que absorve toda a radiação eletromagnética que incide nele. Para deixar isso aqui mais claro, vamos fazer o seguinte, vou trazer mais um exemplo aqui para você analisar na prática, agora um exemplo mais próximo da sua realidade, como que acontece essa parte da radiação do corpo negro, tá bom? Vou colocar um vídeo agora na tela que você já vai conseguir entender. Pessoal, então aqui eu tenho uma lâmpada e essa lâmpada ela é feita de filamento de tungstênio. Mas o que isso quer dizer? Como que ela vai funcionar? Bom, quando eu apertar o interruptor, vai passar uma corrente elétrica pelo filamento de tungstênio. E essa corrente elétrica vai gerar calor e, no caso, a lâmpada ela vai aquecer, ficar incandescente e, no caso, a gente vai falar que a lâmpada está ligada. Perfeito? Um ponto interessante disso daqui, que a gente pode trazer até como um aprofundamento a essa aula, é que quando a gente passa a corrente elétrica ali pelo metal, o que está acontecendo é o efeito Joule. O efeito Joule nada mais é do que a conversão de energia cinética para energia térmica. Porque pense bem, a corrente elétrica são vários elétrons passando ali naquele momento. Então isso quer dizer o seguinte, os elétrons, conforme eles vão passando, eles vão se atritando com o material. E tendo esse atrito ali com o metal, lembra, se você atrita a sua mão, se você fica passando uma mão na outra muito rápido, o que acontece? Vai ficar quente, certo? A mesma coisa acontece ali. Os elétrons eles passam muito rápido e nisso transforma a energia cinética em energia térmica. Mas vamos analisar aqui como que acontece a radiação do corpo negro nesse caso. Bom, vou ligar aqui para vocês e vocês vão ver. Perceba que aqui estourou um pouco o vídeo, claro, mas quando eu dou um foco na lâmpada, olha que bacana, pessoal. Muito interessante, né? Vou tentar dar um zoom aqui para ver se dá para a gente notar uma diferença na coloração. Perceba que nós temos colorações distintas aqui, mas a parte principal está branca. Isso indica que dentre todas essas áreas, a parte que está com maior temperatura, ou seja, está mais quente, é essa parte branca. Bonito, né? Eu adoro essa lâmpada. Então é isso, pessoal. Essa daqui é a radiação do corpo negro agora em algo que está mais próximo de vocês. Por exemplo, uma lâmpada de filamento de tungstênio. Bacana, né? Tá vendo como que é interessante a gente aprender com experimentos também? Esse é um experimento simples que eu tenho certeza que você já tinha visto antes, uma lâmpada com filamento de tungstênio. Só que será que você já tinha olhado dessa forma? Agora você está conseguindo olhar dessa forma, já está conseguindo aplicar alguns conceitos de Planck. Perceba que como naquela lâmpada deu para visualizar ali também a parte das colorações em relação à temperatura, ok? Sabendo disso, pessoal, então o Planck ele estudou toda essa parte aqui da temperatura em relação à cor, ele estudou aqui a radiação do corpo negro, e isso cedeu a ele o Prêmio Nobel lá em 1918. Mas Bruno, e a parte matemática, como que é? Já entendi que o Planck estudou ali a radiação do corpo negro, já entendi que agora dá para ter uma análise da temperatura em relação às cores ali na radiação do corpo negro, mas e a parte matemática? Será que é difícil? Será que você não vai conseguir entender? Bom, pessoal, trabalhando aqui em nível de ensino médio, dá para entender facilmente esse assunto. Olha só, perceba que nesse caso, nessa parte da lousa, eu trouxe para você essa figura, algumas informações e também uma fórmula matemática. Vamos entender agora como que isso significa. Olha só, nessa parte eu coloquei quantização da energia. Primeiramente, o que significa quantização? Quando a gente diz a quantização, é quando a gente está quantificando.
O que é quantificando? Nós estamos colocando em quantidades. Tá vendo como faz sentido? Então, quando a gente fala de quantização de energia, a gente está colocando ali, a gente está quantificando a energia. Olha que legal. Quando a gente analisa nesse ponto, dividindo aqui em níveis, a gente consegue perceber que nesse ponto aqui, a energia é igual a zero. Perceba que a energia ela vai crescendo conforme sobe os níveis. Por isso que tem uma seta para cima. Nessa parte tem o número zero, que no caso aqui está com uma energia igual a zero. Aqui em cima a energia ficou HF, depois 2HF, depois 3HF e assim por diante até atingir o 5HF, que também poderia continuar, tá bom? Tem como a gente trabalhar como se essa energia fosse infinita, mas eu não vou entrar em questão agora para vocês, porque entendendo isso daqui já está de ótimo tamanho para nível de ensino médio, perfeito? Mas o que significa esse HF em relação à energia? Porque quando a gente colocou aqui energia igual a zero, ficou mais tranquilo de entender. Porque é uma energia que não existe, certo? É uma energia nula, uma energia igual a zero. Mas uma energia igual a HF, o que isso significa? Pessoal, energia igual a HF é simplesmente a equação de Planck. É a fórmula que Planck desenvolveu para conseguir quantificar ali a energia. Vamos entender como que ela funciona. Aqui no caso, o E, ele representa a energia. O H, ele representa a constante de Planck. E o que é a constante de Planck? Qual que é o valor da constante de Planck? Se você assistiu uma série aí, que eu não vou citar o nome, lá na Netflix, eu tenho certeza que você sabe que lá no finalzinho, num dos últimos episódios ali de uma certa temporada, fala a respeito aqui da constante de Planck. Deixa aqui nos comentários qual que é essa série para ver se você está antenado. Pessoal, então aqui, olha, o valor da constante de Planck, aqui eu coloquei para vocês igual a 6,626 vezes 10 a menos 34 metros ao quadrado vezes quilo dividido por segundo. Então perceba, pessoal, que aqui eu coloquei nesse número de algarismos significativos para vocês. Só que se você pesquisar no Google, por exemplo, vai aparecer um número com mais algarismos. Só que a questão é, aqui eu apenas arredondei. Então esse é o valor que eu adotei aqui como uma constante de Planck. Não se preocupe em decorar esse valor, porque quando um exercício de vestibular ele te cobra um conteúdo de Planck, geralmente ele já traz para você o valor da constante de Planck, para você conseguir adotar exatamente o número de algarismos significativos que o exercício quer que você adote. Perfeito? Vamos continuar. Então, sabendo que o E é a energia e o H é a constante de Planck, aqui o F é em relação à frequência. Frequência, Bruno? Lembra quando você estudou a parte de ondulatória, você trabalhou com essa questão da frequência? Olha só, coloquei um balãozinho aqui para ressaltar para vocês também. Lembra dessa fórmula aqui? V igual a lambda vezes F, a velocidade ali da onda? Se você manipular essa fórmula, você consegue isolar o lambda, que é o comprimento de onda, trazendo isso daqui, que o lambda, o comprimento de onda, vai ser igual a velocidade dividido aqui pela frequência. Por que eu trouxe isso? Você vai perceber nas minhas correções comentadas em vídeo que isso daqui foi muito importante. Isso daqui ajuda você a resolver alguns exercícios. Por quê? Porque às vezes o exercício ele já não te entrega de primeira aqui o valor da frequência. Ele te entrega o comprimento de onda, que aí você vai ter que converter para descobrir aqui a frequência, e aí depois você consegue calcular a energia. Mas isso é assunto lá para a parte de resolução comentada em vídeo. Já tem aqui os exercícios comentados, então se você tiver uma dúvida, vai lá nos exercícios que eu tenho certeza que você vai conseguir aprender. Tá bom? Então é isso, pessoal. A equação de Planck é essa, é energia igual a constante de Planck vezes a frequência, e aí a gente já consegue entender também que tem essa manipulação matemática que a gente pode utilizar para aplicar aqui na frequência. Mas dando continuidade, o que isso quer dizer então? Quer dizer o seguinte, tá vendo que aqui a energia a gente pode dizer que é igual a isso, HF. Tá vendo que o HF tá aqui? Então isso daqui está representando a energia, Bruno? Exatamente. Mas e essa parte de 2, 3, 4 e 5? O que isso significa? É isso aqui, pessoal. Tá vendo que nesse tópico eu coloquei para vocês assim, que os átomos liberam ou absorvem energia, que é E, em porções discretas múltiplas de uma quantidade mínima, HF. Bruno, traduz isso para mim. Vou traduzir agora. Então quer dizer que os átomos eles vão liberar ou absorver energia E, no caso, em porções discretas. O que é discretas? O que é um número discreto? O número discreto, pessoal, é um número inteiro positivo. É um número que não vai ser negativo. Múltiplas de uma quantidade HF. Ou seja, vai ser um número inteiro e positivo multiplicando ali uma quantidade mínima, que é HF. Ou seja,
O átomo aqui, pessoal, ele vai ter que emitir ou absorver energia sendo uma quantidade múltipla aqui de HF. Ou seja, a gente nunca vai ter aqui 2,5 vezes HF. A gente vai ter 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Porque são porções discretas, ou seja, porções positivas e inteiras. E quando a gente está trabalhando na quantidade mínima, a quantidade mínima é o HF, que veio aqui da fórmula da equação de Planck. Ou seja, para você ir subindo a energia, você vai subindo o patamar aqui dessa forma. De 0 vai para HF, para 2HF, 3HF e assim por diante, podendo tender ao infinito. Ok? Sabendo disso, é importante que a gente traga também uma nomenclatura para vocês. Porque como que a gente pode chamar HF? A gente fica falando toda hora HF, 2HF? Não, a gente chama, no caso, o HF de quantum. Então, o quantum é a representação ali do HF. Então, quando a gente fala que a gente tem um quantum de energia, significa que a gente tem 1 vezes HF. Quando a gente fala que a gente tem 2 quantum de energia, a gente vai ter 2 vezes HF. Mas, Bruno, será que é 2 quantum mesmo que a gente tem que falar? Na verdade não, pessoal, porque quando a gente coloca aqui no plural, a gente coloca 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, a gente já não chama mais de quantum, a gente chama de quanta, ou seja, o plural de quantum é quanta. Então quando a gente fala que nós temos um quantum de energia, a gente está representando o singular, tá certo? Só que quando a gente fala que a gente tem 2 quanta de energia, a gente já está representando no plural. E é por isso que a gente tem que utilizar o quanta. Ou seja, aqui ele vai de 0 para 1 quantum de energia, para 2 quanta de energia, para 3 quanta, 4 quanta, 5 quanta de energia e assim por diante. Tá vendo como que é simples? É muita informação, eu sei que é muita informação, e é por isso que vocês precisam treinar, para fixar esse conhecimento na cabeça de vocês, tá bom? Porque isso daqui, pessoal, eu provo para vocês que cai em vestibular. Eu coloquei 10 exercícios para vocês aqui na descrição, todos de vestibular. Então, se não fosse importante para você inserir na sua rotina de estudos, os vestibulares não cobrariam. Então, tá vendo que para sua aprovação ela acontecer, esse assunto aqui, ele é sim importante. Então, vale a pena você tomar ali um tempo, dedicar um tempo para você aprender esse assunto, tá bom? Então, se você quiser aí fixar, entra nos meus exercícios, responde a lista que é de extrema importância para vocês, é de graça, pessoal, tá aqui, é só você ir lá e responder, e aí você consegue aprender também como que resolve os exercícios, porque tem todas ali correções em vídeo. E só para trazer um spoiler para vocês, tem até questão do ITA lá. Então perceba que a lista ali foi muito bem selecionada, selecionei ótimos exercícios para colocar para vocês, tá bom? E pessoal, antes de finalizar essa aula, tá vendo esse QR Code aqui? Imagine o seguinte, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você estudou pela internet e conseguiu aprender muito mais com um professor na internet do que com seu professor ou sua professora lá no presencial. Caso eu seja esse professor que você consegue aprender com a maior facilidade, caso você goste de aulas extremamente completas, como você percebeu que são as minhas, faz o seguinte, leia esse QR Code aqui que você vai ser direcionado para o WhatsApp. Porque se eu consigo te ajudar, se eu consigo te ajudar a aprender o conteúdo em apenas uma videoaula, imagina se você estudar comigo ao decorrer do ano. Tenho certeza que você vai ter um rendimento maravilhoso. Então não perca tempo. Leia o QR Code, vai no WhatsApp, me envia mensagem que a gente conversa certinho, tá bom? Caso você esteja no celular, tô deixando um link para você aqui na descrição também, que leva para o WhatsApp, porque aí você não consegue ler o QR Code se você estiver assistindo pelo celular, tá bom? Então faz isso, pessoal. Agora eu vou dar aquele espaço para o seu print e eu te vejo na próxima aula. A próxima aula ela vai ser a respeito do efeito fotoelétrico. Vamos entender como que Planck impactou também no efeito fotoelétrico, que vai ser de extrema importância para a evolução dos modelos atômicos também. Tá bom? Então, agora eu vou dar aquele espaço para o seu print e te vejo na próxima aula, na próxima resolução de exercícios comentados.